Bom dia, pessoal. Que a maravilhosa graça de Jesus seja sobre nós. Uma reflexão da palavra de Deus aqui. Salmo 125 e o versículo de número 1 diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então quero falar um pouquinho sobre depender de Deus, viver pela fé em Deus, viver em fé. Fomos chamados para viver de fé em fé até chegarmos à glória eterna. Meus irmãos, minhas irmãs, obreiros, quem ouvir essa reflexão, a confiança em Deus é o melhor antídoto contra as tempestades da vida, as dificuldades da vida, os sofrimentos dessa vida. Confiar em Deus é caminhar sobre as ondas. Confiar em Deus é caminhar sobre as lutas e as tribulações e as dificuldades dessa vida. Todos que conseguiram confiar em Deus nesse nível foram bem-aventurados. Confiar em Deus é vencer as mazelas desse mundo, não se entorpecer emocionalmente a ponto de querer desistir da vida. Confiar em Deus é viver além da circunstância, é enxergar o brilho do sol, mesmo através de espessas nuvens escuras. Eu te convido nesta hora a não desistir de confiar em Deus. Os homens, as mulheres, os patrões, os empresários, os amigos podem até te decepcionar, podem até te frustrar, mas esse Deus jamais vai te decepcionar. Esse Deus jamais vai frustrar a sua vida, os seus sonhos. Confiar em Deus é permanecer firme, inabalável, mesmo quando o mundo ao nosso redor está estremecendo. Confiar em Deus é saber que Ele está ao nosso redor e que jamais seremos abalados. Todos que confiaram em Deus, ainda que morreram por amor ao Evangelho, confiando em Deus, foi a melhor coisa de suas vidas. Porque Jesus disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Passará dessa vida para a vida eterna. Então, bem-aventurados que confiam em Deus quando está tudo bem, e bem-aventurados que confiam em Deus quando não está nada bem. Saiba de uma coisa: nós não seremos poupados dos vendavais dessa vida. Nós não seremos poupados do sofrimento, dos açoites, das perseguições, das tribulações, das angústias. Nós não seremos poupados, mesmo diante das crises mais medonhas, dos terremotos mais violentos, das tempestades mais avassaladoras. Os montes sobrevivem e permanecem firmes. Assim são todos aqueles que confiam em Deus. Porque o salmista inspirado, ele diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quantos 1000 anos Israel vive em guerra, mas os montes de Sião estão lá. Assim é aquele que confia em Deus. Então,
Para confiar em Deus, nós precisamos viver em fé, mergulhar pela fé. Não tem como agradar a Deus sem fé, não tem como confiar em Deus sem fé, não tem como apoiar-se em Deus sem fé, não tem como ver o futuro sem fé, não tem como ver a Jerusalém celestial sem fé, não tem como ver a existência do que não existe sem fé. Que o Espírito Santo nessa manhã possa gerar uma fé viva no meu coração e uma fé viva no seu coração. A fé em Deus é a âncora firme que nos dá estabilidade nas horas da borrasca. Borrasca é aqueles ventos fortes, impetuosos que dá sobre o mar e levanta-se aquelas ondas horríveis e grandiosas, impetuosas a ponto de virar navios grandes, barcos grandes. A confiança em Deus tira os nossos olhos das circunstâncias adversas e as coloca naquele que está no controle das circunstâncias. Quem está no controle do céu? Quem está no controle do sol? Quem está no controle de fato do mar, do globo terrestre, do universo, do céu, debaixo do céu? É o Deus Todo-Poderoso. É o Jesus Cristo que criou todas as coisas e sustenta pela palavra do seu poder. Então, confia em Deus e não tira os olhos de Deus. Não somos chamados a duvidar, mas somos chamados a crer, a confiar em Deus, a acreditar que Deus nos abençoará, que Deus nos ajudará. A dúvida é inimiga da fé. Não podemos ser dominados pela dúvida. Não podemos dar espaço pela dúvida. A Bíblia diz que aquele que duvida é como a folha de bananeira que é levada de um lado para o outro, não tem firmeza. E quando você duvida, você não agrada a Deus, você não agrada as pessoas, você não agrada a ninguém. Porque a dúvida é inimiga da fé. Aquele que duvida é inconstante como as ondas do mar. A Bíblia diz: a dúvida produz tormento, tribulação, ansiedade, agitação, mas a fé proporciona descanso, paz, tranquilidade na alma. A dúvida transtorna a alma, mas a fé traz bonança. A dúvida nos empurra para a vala da incredulidade, da murmuração, da reclamação, mas a fé nos eleva às alturas da confiança. A dúvida nos deixa ao sabor das tempestades, mas a fé nos leva ao porto seguro da salvação, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, nesta hora, eu convido você a confiar mais em Deus. A sua confiança em Deus não pode ser teórica. A sua confiança em Deus não pode ser baseada nas pessoas. A sua confiança em Deus não pode ser baseada nos pastores. A sua confiança em Deus deve ser baseado em Deus, na sua palavra. E você será um vencedor. A fé nos eleva acima dos sentimentos. A fé nos faz subir ao pico das montanhas mais altas. A fé nos leva a crer no invisível e a trazer à existência o que não existe. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Para contemplarmos os largos horizontes da esperança. A fé contempla o invisível, escuta o inaudível e toma posse do impossível. A fé ri das impossibilidades. Pois o seu objeto é Deus, e para Deus nada é impossível. Lucas 1,37 está escrito: para Deus nada é impossível.
Aos olhos humanos, à natureza humana, era impossível Maria gerar um filho. Era e é, aos olhos humanos, na visão humana, na natureza humana, é impossível uma mulher gerar um filho sem uma relação sexual com o homem, sem os cromossomos do homem. É 23 de cada lado, que forma 46, que forma um completo. Mas o Espírito Santo enxertou no útero de Maria o Senhor Jesus, o Salvador do mundo. Isso é pela fé que nós cremos, se tornou realidade pela fé. Esse é o poder da fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé cristã não é um sentimento difuso, confuso, vago, inseguro, não. A fé, ela vê além dos olhos. A fé conhece além da razão. Como você vai entender que o sol parou pela razão, que teria que parar todo o sincronismo do universo? Mas pela fé nós cremos que o sol parou, e parou mesmo, está na Bíblia. Como que o mar vermelho vai se abrir pela ordem de um homem? Mas nós cremos que Deus abriu o mar vermelho sob o poder da sua palavra. O paralítico andou pelo poder de Jesus, o cego enxergou, o mudo falou e continua, e nós cremos nisso pela fé nesse Deus. A fé conhece além da razão. A fé cristã não é uma fé cega, que anda às apalpadelas e se lança num mar de escuridão. Não, a fé cristã é uma fé viva, é uma fé operosa, é uma fé que produz milagre, que traz à existência as grandes obras de Deus. A fé cristã tem os olhos bem abertos, seu objeto é o próprio Deus. A fé não é um salto no escuro, mas uma entrega consciente nos braços do Deus onipotente. Então confia mais em Deus, creia mais pela fé. Jesus disse para Marta: se crer, verá a glória de Deus. À noite, Lázaro, depois de 4 dias morto, estava na mesa sentado, jantando com eles. Jesus disse: eu não te disse que se crer, verá a glória de Deus? Então, se você crer, você verá a resposta, o milagre, a cura, a libertação, a salvação de toda a sua família. Crê no Senhor Jesus, acredita, confia e será salvo tu e a tua casa. Foi a mensagem que Deus pregou para o carcereiro lá em Atos 16:31. A fé não duvida nem titubeia. Seu oxigênio é a certeza, sua essência é a convicção. A fé é certeza e convicção que Deus vai operar. Olha, nada a fé é certeza de convicção, são concepções fortemente racionais e objetivas. Então confia, creia, acredita. A fé é certeza e convicção, certeza de coisas e convicção de fatos. Nós somos chamados a confiar em Deus pela fé. Não desista de confiar em Deus. Você será recompensado, será abençoado, e a maior recompensa da fé é a salvação. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus.